Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. É muito interessante essa expressão e ela dá um ponto de partida para falar de uma coisa, de um aspecto muito interessante do trabalho corporal através das respirações Renascimento, que é a extrema versatilidade que ele tem e o leque, os direcionamentos que ele pode tendo em direções diferenciadas. Por um lado, o Renascimento serve para pessoas práticas, que não tem nenhuma mentalidade espiritualista, não tem nenhuma mentalidade cética. Dependendo do modo como a gente vai fazendo o ajuste na respiração, ele vai para um lado muito mais de vigor, muito mais de aspectos concretos, de aspectos corporais mais viscerais. Então você pode ir fazendo a respiração de um modo em que você vai se atendo à energia que isso vai gerando no organismo. Você pode ter sensações concretas que não dependem de nenhuma visualização, não dependem de nenhuma imaginação. Às vezes você pode ir entrando em contato com o lado mais animal, mais instintual e sentir como se fosse um leão, uma pantera, um felino respirando, e algo muito concreto, algo muito vigoroso, que traz uma energia que não exige nenhuma fantasia, não exige nenhuma sensibilidade poética, é algo ali prático acontecendo, com formigamentos, eventualmente com tremores musculares, com uma afobação da respiração, com determinadas cargas de intensificações e de excitações, mas tudo muito ali, corporal, preto no branco, denso. Essa é uma visão que vai atrair algumas pessoas, e a respiração pode servir como trazer aterramento, como trazer presença física, como trazer concretude para a experiência do aqui e agora. Então, nesse sentido, o Renascimento pode ter um papel de trazer para um enraizamento, trazer para uma consciência corporal, sensorial, concreta, que traz essa vitalidade do aqui e agora, muito interessante. Mas, por outro lado, em alguns momentos, o Renascimento pode ir indo para níveis muito mais suaves, onde a gente está ali respirando em alguns momentos, em que a gente vai entrando numa determinada região emocional de muito mais doçura. Ainda são experiências que têm a concretude do corpo, mas essa concretude vai ficando muito mais macia, vão abrindo alguns espaços mentais de silêncio. A própria respiração, massageando o nosso corpo, vai levando a gente para lugares cada vez mais relaxados, de mais entrega, de doces vulnerabilidades, em que a experiência vai ficando muito mais com um registro poético, muito mais com registros simbólicos, metafóricos, e podem nesse momento, junto com a respiração, começarem a aparecer determinadas imagens, determinados sentimentos, determinadas fantasias, que vão dando uma característica um pouco mais sublime para a experiência, como se fosse ela fosse ficando um pouco mais etérea, quase como se em alguns momentos a gente estivesse respirando, estivesse em estados tão leves, tão amplos, que a característica da experiência se torna um pouco mais angelical, um pouco mais, quase como se fosse astralizada, como se a gente chegasse a nossa mente nas estrelas e alcançasse em espaços galácticos muito mais rebuscados, que pouco lembram aquela vigorosidade de um leão ou de uma pantera respirando, quase como se a gente estivesse atingindo alguns espaços um pouco mais estelares, um pouco mais cósmicos. E a mesma pessoa, em diferentes respirações, pode trajetar por esses dois aspectos. Então, desde a concretude da experiência, de você se perceber como um organismo biológico, como um animal respirando, e toda a vigorosidade, a ferocidade, a força mais bruta, concreta, crua, que isso pode ir trazendo, e que é importante resgatar em alguns momentos, para sair de espaços de apatia, de preguiça, de embotamento, mas em outros momentos a respiração é quase como se transformasse a gente numa rosa, num botão de rosa que vai abrindo delicadamente, vai surgindo algum perfume, algo muito mais como se fosse uma poesia ao luar, como se fosse um perfume muito mais sutil, uma energia mais feminina, em que a gente vai se sentindo um coração humano muito mais refinado, em alguns momentos quase como um espírito luminoso, e não como aquele animal de aspecto mais enraizado. Então, nesse aspecto, o Renascimento pode ir fazendo essa transição da terra, quando necessário, para algo um pouco mais do céu, quando necessário, sem estar viciado em só estar numa dessas regiões. Ele consegue, pela nossa necessidade momentânea, ter o potencial de fazer essa travessia, de fazer essa ponte, de levar a gente um pouquinho mais do céu em alguns momentos, quando necessário, e trazer a gente de volta um pouco mais para a terra, para o chão, quando necessário, e fazendo essa transição. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, mas às vezes um pouquinho mais próximo do céu, e às vezes um pouco mais próximo aqui na terra, e podendo fazer esse caminho, é um potencial que o trabalho com as respirações Renascimento vão podendo trazer e dar uma harmonia para a gente, dar uma qualidade de integração
que a gente vai podendo exercitar a presença nessas diferentes facetas da existência humana.